Olá, paz do Senhor a todos. Hoje vou trazer uma palavra sobre o amor fiel e incondicional de Deus para com Israel, que é o amor fiel que ele tem para com Israel, mas vou falar sobre Oséias, que reflete o amor incondicional de Deus. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, venho diante da tua santa presença, te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e pedir para que o teu Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade e que muitas almas possam ser alcançadas para que o teu nome seja cada vez exaltado e glorificado e que nós possamos entender o amor que Deus tem para conosco. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Oséias capítulo 2, do verso 1 a 7, que diz assim: a idolatria e a corrupção de Israel, mas o tema que eu vou falar é sobre o amor fiel e incondicional de Deus para com Israel. Dizeis os vossos irmãos, a mim e a vossa irmã, Rumá, contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições, da sua vistas e os seus adultos do entre os seus seios, para que eu não despoje, ficando ela nua, e ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e torne como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos da prostituição, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu houvesse de torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, me dão do meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo, as minhas bebidas, portanto, eis que cercarei teu caminho com espinhos e levantarei um muro de cedro, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então, aqui fala sobre Oséias que casou-se com uma prostituta, né? Deus disse para ele ir tomar uma mulher da prostituição e também fiz da prostituição. Porquê? Porque a terra tinha se prostituído diante do Senhor. Então o casamento de Oséias era simbólico, porque assim como o povo de Israel era infiel para com Deus, porque eles se desviaram do caminho do Senhor para ir adorar outros deuses, iam-se prostituiam-se e também uh, prestavam sacrifício a outros deuses, tinham-se desviado do caminho do Senhor. Então Deus pediu a Osés para se casar com uma mulher que se chamava Gomé, que era prostituta, que é filha de Dabolim. Então ela concebeu um filho. Estou já a resumir para vocês entenderem, né? Porque o Zés pronto, é uma história que tem que levar os capítulos que vão explicando, mas eu vou tentar explicar a vocês, resumir mais ou menos. E pronto, porque eu estou a explicar da parte do capítulo 1, que pronto, eu li o capítulo 2 que fala sobre a idolatria e a corrupção de Israel, né? Pronto, que reflete também pronto, a da corrupção e a idolatria que afeta também a mulher do Osés, que é, pronto, que foi uma mulher de prostituição, que também adulterava, que era também infiel. Também reflete também ao povo de Israel, o seu povo de Deus, né, que é Israel, que tinha se desviado do caminho do Senhor. Então estou a tentar resumir para vocês perceberem mais ou menos. Então, como eu disse, né, o Osés tomou uma mulher que chamava-se Gomé, filha de Deblin, que era prostituta, que Deus pediu para tomar. Então ela deu um filho, e depois então concebeu um filho e pôs o nome de Jezreel. E depois diz: porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Israel, e lhes farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia, pronto, eu estou a ler o verso 5 do capítulo 1 do Osés, e naquele dia eu quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel, e tornarei ela a conceber, e tornou ela a conceber a Gomé, deu à luz uma filha, e Deus disse: põe no nome de Ló Gomá, porque eu não tornarei mais compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei, mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver testemunhado, e depois de haver desmamado, Aló Ramá concebeu
deu a Roma, concebeu, deu à luz a um filho, ou seja, Gomé deu mais um filho. Deu pronto, um filho. Deus disse, põe o nome de Ló a mim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Vamos cá. Então a gente também pode ver que os filhos que eles tiveram, né, dos meninos e uma menina, né, os filhos que essa Gomé teve, a prostituta, né, que era prostituta, casou-se com Zés, teve três, né, teve dois meninos e uma menina. Um era Jezreel, né, que Deus disse que vai visitar a sangue de Israel sobre a sua casa, eu e farei cessar o reino da casa de Israel. E outro era Lo Amá, porque não tornarei a compadecer da casa de Israel, mas todos tirarei, que Deus ia tirar. Pronto, basicamente é a punição. E no Lo a mim, porque vós não sois meu povo, nem serei vosso Deus. Então, pronto, reflete a punição pela consequência, a punição pelo fato de desviarem do caminho do Senhor. Pronto, os filhos também representavam a punição, né, representava aquilo que Deus já estava irado com o povo de Israel porque eles tinham desviado do caminho do Senhor para se prostituírem a outros deuses, porque eram infiel a Deus, tinham-se desviado, tinham-se corrompido. Então, os filhos que Deus pediu a Osés para pôr o nome de Jezreel e Loarumá e Loami, mas os nomes basicamente simbolizavam, pronto, a punição pelo pecado, a punição por eles andar na desobediência, que é deixar de ser o seu Deus, que, que ia visitar, como eu disse, que ia visitar o sangue de Israel sobre a casa do Gel, e também não ia deixar de se compadecer da casa de Israel por tudo, eles tirar tudo, e também que eles não, que eu não, que ele também diz que nem serei vosso Deus, porque vós não sois meu povo. Isso era a mim. Pronto, é isso. Então, como eu disse, o casamento do Osés representa, é simbólico. Simbólico porque com o fato de Osés ter casado com uma mulher que era prostituta e era adúltera, que era infiel ao seu marido, reflete também que o povo, que Israel também era infiel a Deus. Porquê? Porque eles eram e adoravam outros deuses. Balão e serviam, faziam sacrifícios, ofereciam ofertas e aos outros deuses. Basicamente tinham-se corrompido, tinham-se desviado, estavam a adorar com outros deuses, tinham-se desviado do caminho do Senhor. E aqui diz que, quando eu li o capítulo 2 que fala da adulteria e a corrupção de Israel, né? Que aqui diz que também, como ele fala assim, também no verso 5 diz assim: porque a sua mãe se prostitui, aquela que vos concebeu, houvesse totalmente, porque diz: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu filhinho, e o meu óleo, e as minhas bebidas, portanto, eis que eu secarei o teu caminho com espinho e levantarei um muro de saber, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-ão, mas não os achará. Então dirá: irei-me, tornei-me-ei o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Depois também diz em 2, no capítulo 2, na que eu vou ler de novo, estava a ler a parte 5, ele diz aos vossos irmãos, a mim e à vossa irmã Raumá, contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adulteros entre os seus seios, para que eu não despoje, e ficando ela nua, ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e torno como uma terra seca e mata a sede, e não o compadeça dos seus filhos, porque são filhos da prostituição. Então, portanto, é explicado do capítulo 2, né? Como já vemos que Osés casou-se com uma prostituta, né? Porque Deus pediu para fazer isso, porque como eu disse, que o casamento era simbólico, apresentava a desobediência de Israel, né? Porque tinham se desviado do caminho do Senhor. Mas Oséias, mesmo assim, mesmo ela casada com Gomer casada com Oséias, ela mesmo assim não era fiel ao seu marido. Ela ainda andaria nessa vida, ia quando prostituir-se ainda, ia adulterar. Então, o que é que Deus diz? Deus disse a Oséias: toma de volta, vai outra vez,
Eu vou ler, que é o capítulo 3 do Zés ainda, que o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo, contudo adulta, como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de uva. Eu vou ler de novo, que diz, o Senhor me disse, vai outra vez uma mulher amada do seu amigo, contudo adulta como o Senhor ama os seus filhos, embora eles olhem para outros deuses, amem os bolos de uva. Eu comprei-a, eu comprei-a para mim por 15 peças de prata e meio de omé de cevada. E ele lhes disse, tu ficarás comigo. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem estátuas, sem efode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, Deus disse para Osés tomar de volta a sua mulher para reconciliar com ela, mesmo ela tendo adulterado, tendo sido infiel ao seu marido, Deus disse para ele reconciliar com ela. E mesmo diante disso tudo, Osés reconciliou com ela, pagou por isso, pagou-a para tomá-la de volta, teve que pagar, comprou-a, quer dizer, para tomá-la por 15 peças de prata e um homé e meio de homé de cevada. Comprou-a de novo, né? Porque assim também reflete o amor de Cristo para conosco, né? Porque reflete quando Deus enviou o seu único primogênito por amor de nós. Então Jesus pagou um alto preço pela humanidade, mesmo pelos pecadores, mesmo a gente não merecendo, nos amou condicionalmente ao ponto de ter enviado o seu único filho Jesus. Jesus não desistiu também de nós, entregou sua vida por nós, pagando o alto preço pelos nossos pecados. Então assim o amor de Oséias para com Gomé, pronto, que era uma mulher infiel, mesmo casa dela era infiel, ela ainda gostava dessa vida. Ainda assim foi, mesmo tendo com seus amantes, mesmo tendo fazer prostituindo de novo, adulterado, ainda assim ele tomou ela de volta. Então o amor dos ex reflete também o amor fiel que Deus tem para conosco, o amor incondicional fiel que ele tem para com Israel, para conosco, para com Israel. Então esse ilustra mesmo a redenção, o amor incondicional, mesmo diante de tudo que ela fez, ainda assim Osés comprou, tomou de volta, reconciliou com a sua mulher. Assim como também Deus tinha desejo, aquele desejo de reconciliar com o seu povo, levar o seu povo à salvação. Porque ele diz assim quando ele disse assim, tu ficarás, comprei para mim por 15 peças de prata, e meio de omé, cevada, e ele disse, tu ficarás comigo por muitos dias, não te prostituirás, nem serás do outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem alvodes ou etefe. Depois tornaram os filhos de Israel e buscaram o Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temeram ao Senhor e a sua bondade no fim dos seus dias. Então eles mesmo assim também se arrependeram. E então Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, nos perdoa ao ponto de ter enviado o seu único filho Jesus por amor de nós. Porque para nos Jesus pagou alto preço por amor de nós, para nos purificar de todo o pecado, mas todos aqueles que querem se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador, arrependerem dos seus pecados. Então Deus tem esse desejo de reconciliar com o seu povo, mesmo diante daquilo que eles, mesmo assim Deus os amava, mesmo de tudo que eles fizeram, Deus continua amando. Porque tem uma parte que diz assim, eu acho que é um que diz assim, o Senhor me disse, vai outra vez a uma mulher amada do seu amigo, contudo adulta, como o Senhor ama os filhos, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os seus bolos de uvas, ainda assim mesmo diante disso Deus já os ama, ainda assim Deus tinha aquele desejo de resgatar, levar a salvação do seu povo. Assim como o exemplo de Jesus. Eu vou dar o exemplo de Jesus que entregou a sua vida por nós, que pagou alto preço, deu redenção, alto preço por amor de nós, entregou a sua vida por amor de nós. Então é isso que eu quero deixar aqui sobre o amor fiel e incondicional de Deus para com Israel. Que eu amo, que como eu também
Oséias, o caso Oséias, quando reconciliou com a sua mulher, revela o perdão que perdoou o seu pecado, o perdão resgatando a sua esposa, mesmo ela sendo infiel e adúltera, ainda assim ele tomou-a de volta, comprou-a, tomou-a de volta, assim como Cristo também pagou o seu preço por nós. Nós estamos separados de Deus e mesmo pelos pecadores, Jesus entregou a sua vida por nós e perdoou-nos. Então isto mostra que o amor incondicional de Deus, o amor incondicional que Deus Jesus teve para conosco, o amor incondicional de Deus que ao ponto de ter entregado o seu único filho por amor de nós. É isso que eu quero deixar aqui. Espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, o quanto Deus nos ama, mesmo a gente não merecendo nem o perdão. Mas Deus nos dá sempre a oportunidade para não nos arrependermos e ir a Ele, porque Ele nos ama incondicionalmente, não por aquilo que nós somos, não porque nós merecemos, mas Ele nos ama incondicionalmente. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa vos ter falado aos vossos corações, entendendo o amor, o significado do amor incondicional que Deus tem para conosco, que é o exemplo de Osés, né? Que se casou com uma prostituta, mesmo ela adulterando, ele tomou-a de volta, reconciliou com ela e comprou de volta, tomou de volta, porque ilustra mesmo o amor incondicional de Deus. É isso que eu quero deixar aqui. Fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.